Tabela definida, tabela publicada da Série B. Nesse vídeo a gente analisa os caminhos do Sport na competição, tá? O Sport que estreia fora de casa entre os dias 20 e 22 de março contra o Cuiabá. E tem um detalhe que esse nosso slide já mostra aqui e que merece uma atenção nas primeiras 12 rodadas dessa Série B. Percebam aqui no slide que entre os jogos da segunda divisão, os clubes vão ter partidas dos campeonatos regionais, no caso do Sport, da Copa do Nordeste, e se tiverem avançado até a quarta e depois quinta fase da Copa do Brasil, também terão jogos da competição nacional entrecortando as primeiras rodadas da Série B. Observem aqui o caso do Sport. Se o Sport tivesse chegado na quarta fase da Copa do Brasil, dias antes de enfrentar o Cuiabá, ele vai ter um jogo, e é na Ilha do Retiro, porque isso já está sorteado. O Sport na Copa do Brasil faz a primeira partida dele, que é a segunda fase da Copa do Brasil, fora de casa, e depois, eventualmente, se classificar na terceira e quarta fase, ele joga em casa. Essa data que antecede a viagem até Cuiabá é uma data da quarta fase da Copa do Brasil. Depois que o Sport estreia contra o Cuiabá, a Série B ela tem uma peculiaridade esse ano, Minhoca e Cássio. A Série B começa e para, porque as duas datas seguintes são para os regionais, para o início da Copa do Nordeste. Então, como é que fica o calendário do Sport? Ele larga na Série B e depois disso tem duas rodadas de Copa do Nordeste, só voltando a uma partida da Série B, algo em torno de 10 dias depois. E essa segunda partida, estreia dentro de casa, é contra o Vila Nova. Para dar um foco aqui na largada do Sport, Cuiabá fora, Vila Nova em casa, Londrina fora e Avaí em casa. Vou trazer Thiago Minhoca primeiro para situar essa Copa do Brasil e essa Copa do Nordeste entrecortada com a Série B. Isso se estica até as portas da Copa do Mundo, né, Minhoca? É isso, Fred. Essa divisão, né, do calendário, aquela primeira parte, que a gente já tem um conteúdo aqui também no nosso canal, falando dos 12 chaveamentos da Copa do Brasil, ela vai ser encerrada ali realmente dias antes de começar a Série B. Então, de fato, a Copa do Brasil, quem vai chegar na fase 5 vai ser conhecido ali já na beira de começar mesmo, no meio de semana que antecede o início da Série B. E aí, essas duas datas, logo após começar a Série B, que estão destinados para os regionais, porque no caso que a gente pega no esporte, né? Cuiabá e Vila Nova, por exemplo, estão previstos para disputar exatamente a Copa, que é do Centro-Oeste, né? Porque agora a Copa Verde está separada em dois regionais aí. Então, nesse sentido, essas duas datas aí é porque na Série A vai estar paralisado, vai ter exatamente a data FIFA. Então, nesse Exatamente. período, a gente vai estar realizando as duas primeiras rodadas dos regionais para alocar. E aí vai ter, obviamente, a Série B intercalando, principalmente com os regionais, mas também com duas datas de Copa do Brasil, que quem chegar na quinta fase, quando for enfrentar as 20 equipes que vão estar da Série A. Então, esse aí é o calendário que é mais cheio, eu diria, para o começo da Série B, que vai envolver aí 3 competições. Você está, claro, né, para quem estiver avançando na Copa do Brasil e tiver campeonato regional, tem que ter 3 frentes, você tendo que dividir a atenção. E Cássio, isso, como é que. Minhoca, isso Pode acontece, seguir. Fred, num período de 11 dias. Assim, eu estou colocando 11 dias como o grau máximo, né? Porque a primeira rodada ela é de 20 a 22 de março e a segunda rodada de 31 de março a 1º de abril. Ou seja, vamos supor que o Sport estreie no dia 20 e volte e enfrente o Vila Nova depois no dia 1º de abril. Ou seja, ele ainda teria 2 jogos da Copa do Nordeste nos 11 dias. E isso é o máximo que pode acontecer. De repente, pode ter simplesmente 22 e 31, 9 dias. Com 9 dias e colocando 2 jogos da Copa do Nordeste. Ou seja, é jogar, descansar um dia, na tarde, no outro dia já está jogando de novo. Então, assim, vai ser muito puxada essa largada e dentro da lógica da Copa do Nordeste,
essas 2 primeiras rodadas, detalhe, acho que deveria ter sido assim até com as outras rodadas também, né? Poderia ter sido duas, porque você consegue mudar a chave, né? Em vez de ficar achando que é um problema, diz, não, essa é a semana da Copa do Nordeste, essa é a semana da Série B, deveria ter sido dessa forma. E essas 2 primeiras rodadas, se forem tratadas dessa forma, elas podem, assim, se o time fizer os resultados, já ter alguma tranquilidade para outros jogos da Copa do Nordeste na fase de grupos, né? Assim, porque são 4 grupos de 5, passam os 2 melhores para as quartas de final, que é jogo único, ou seja, quem tiver a melhor campanha joga em casa. Então, para quem for valorizar a Copa do Nordeste, eu acho que deveria também, a campanha é importante, você ter uma boa campanha nessa classificação. Então, até enfrentar o Vila Nova na segunda rodada, o Sport já terá mais ou menos por onde ele está indo na Copa do Nordeste. Assim, isso na segunda semana da Série B. Cássio, além... Eu só ia fazer um complemento aí que o Cássio, e aí, claro, né, vou passar para você. Só não vai ter dessa maneira que o Cássio deu a sugestão, que seria também, eu acho, uma ótima ideia, ter a semana do regional, né? Por conta dos clubes da Série A. Tem 3 equipes na Série A que estão previstas jogar o regional. E aí, essas datas dos regionais, elas estão exatamente alinhadas com os jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Então, por exemplo, a Copa do Nordeste, o Vitória, né? o Internacional, a Chapecoense, por exemplo, que estão previstos para jogar os regionais, teoricamente, você coloca 2 datas juntas ali, o final de semana, que seria da Série A, teria que ser preenchido com Mas aí, Minhoca, eu já deixo só... Mas daria para fazer. É isso que eu ia dizer, dá para fazer. Dá para fazer, porque você poderia ter isso e tratar isso como exceção. Para quem estiver na Série A, a sua tabela, ela não tem essa mudança. Aí, que é, por exemplo, o que aconteceu com o Corinthians na segunda rodada brasileira. Ele não jogou porque ele jogou o jogo do Paulista. Ele vai colocar na outra data livre. Ou seja, você poderia até fazer esse formato e na hora que... o Vitória não jogaria 2 jogos seguidos porque tem a Série A, mas todos os outros jogariam. Agora, não fazer de todos os outros por causa de um talvez seja ruim. É porque também tem que ver o adversário do Vitória também. Vai que o Vitória pegasse alguém da Libertadores. Mas enfim, pode seguir, Fred. Cássio, vamos para a questão técnica, tá? Que é o foco principal aqui. Quando a gente analisa uma tabela que é gerada automaticamente por sorteio, por organizações prévias, a gente costuma olhar início, eventuais sequências mais pesadas e reta final. A gente está vendo aqui na nossa tela o primeiro turno do Sport. Então, nessa tela, eu queria focar justamente, Cássio, na largada. Eu vou tratar como largada os 4 primeiros jogos. Cuiabá fora, Vila em casa, Londrina fora e Avaí em casa. Me pareceu de ótimo tamanho para o Sport essa composição, porque vai ter pela frente equipes que integram ou o bloco intermediário ou o bloco mais de baixo ali em qualquer projeção da Série B. E eu não vejo um bicho-papão, um jogo mais pesado, algo que você já imponha um grau de dificuldade maior nessas 4 primeiras rodadas do Sport, Cássio. Queria a tua avaliação técnica desse início do Sport na Série B. A tabela, Fred, de fato, ela me parece boa, ela dá uma possibilidade de largada, mas a gente sempre considera que, por exemplo, que o Sport vai estar arrumado, né? O Cuiabá, por exemplo, não está arrumado. O Cuiabá, que é o adversário do Sport da primeira rodada, está nesse momento, enquanto a gente gravava esse vídeo, era o 4º lugar no Campeonato Mato Grossense, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, uma campanha muito aquém do que o clube costuma fazer no Campeonato Mato Grossense, onde ele domina... E já tem uma leve melhora aí, viu, Cássio? Isso, a gente já passou por raio-x aí piores. Já está numa curva crescente. Ainda que ele tenha perdido o campeonato ano passado, uma zebra gigantesca, mas é um clube que vem dominando seu estado há uma década, pelo menos. E assim, será que o Cuiabá tem essa melhora até 21 de março? 21 de março, daqui a pouco, assim, a gente está 7 de fevereiro aqui, é uma reta final. O Sport conseguiu fazer suas contratações, inclusive para poder utilizá-las no Campeonato Pernambucano. Ou seja, não teve uma contratação que não vai poder testar, ou seja, os reforços que o Sport fez até o momento, ele vai poder colocar em jogos oficiais para ter um nível de competitividade, de encaixe, de organização. Então, dentro da expectativa do Sport, a gente vai falar de um time que não jogou nenhuma partida ainda. A gente está falando de um time que não estreou Castilho, que não estreou... O bom e velho Sport hipotético. Mas esse é menos hipotético do que os últimos, porque pelo menos esse a gente já viu que os caras jogaram assim, né? Aquele hipotético tá... enfim. Yuri Castilho, atacante, não jogou. Cleison, atacante, não jogou. Vieram do Coritiba, que ganhou outra Série B.
Iago Felipe não jogou, que é um volante, que jogou até a primeira divisão, não jogou nenhum jogo 90 minutos, né? Depena também não. Depena também não jogou 90 minutos, e a expectativa é que esses 4 nomes que eu citei, pelo menos, que eles sejam jogadores de pelo menos 80 minutos, que o cara possa até sair, mas que não seja um jogador que no segundo tempo o cara já tem que sair porque está fazendo transição física ainda, ou seja, não, e sim porque cansou no jogo, e não porque ainda não teve a pré-temporada adequada. Então, o velho Sport hipotético, que se reforçou com 4 nomes do Coritiba, que ganhou na Série B, porque Depena, Cleison, Yuri Castilho e Coutinho, que era do próprio Sport, mas que voltou de empréstimo, há uma expectativa de que esse time consiga fazer alguma coisa até lá, mas enfim, é um esporte hipotético, mas eu acho um esporte hipotético que havendo um encaixe no Campeonato Pernambucano, e aí vai ter uma semifinal que não é clássico, ou seja, onde diminui a pressão e você, de repente, consegue um pouco mais de tranquilidade para fazer o seu jogo, e aí, de repente, se passar ou de Retrô Maguari, a gente estava gravando com o adversário sendo conhecido horas depois, mas até agora não sabia quem seria, e pegar Náutico ou Santa Cruz na final. Ou seja, tem 4 jogos e até, como falou, tem a própria a estreia na Copa do Brasil, que está obrigado a não cair da primeira fase, porque vem cair nos últimos anos. Enfim, Fred, havendo esse encaixe, e eu acho possível, porque os reforços chegaram ali na última semana da janela do Pernambucano, embora a janela da Série B esteja aberta, ou seja, o esporte precisa se reforçar ainda. O que eu disse são os reforços que vão poder ser utilizados no Pernambucano. Mas, ou seja, você vai poder testar jogos oficiais, mas o esporte pode contratar outros jogadores e precisa contratar outros jogadores. E é bom olhar essa tabela e entender que as 4 primeiras rodadas, elas não são 12 pontos. Não existe isso. Mas ela não é um corredor polonês. Você não larga, você não começa dessa estreia. Você começa no cenário, olha, é para largar já ali o G6 agora. Sobretudo agora que é G6, né? Ou seja, com essas 4 rodadas, se não tiver no G6, eu acho que já começou ali. Estou tirando o América Mineiro, tá? Estou indo até o Avaí. Nessas 4 primeiras rodadas, Fred, eu acho que tem que estar ali, no mínimo, rondando o G6. Eu acho que a largada do esporte é para isso, é para ter um bom início de campeonato. E aí depois, Minhoca, se a gente recortar um trecho, talvez o trecho imediato seja o pior do esporte na tabela, porque é um trecho com América Mineiro fora, Novo Horizontino em casa, Ceará em casa, 2 das principais equipes da Série B. Essa tríade é a mais complicada. A Ponte Preta, nesse momento, é um time implodido e, nesse momento, não teria nem capacidade de competitividade na Série B. Lá no Moisés do Caré, e aí depois ainda voltaria com o CRB, Juventude. É um recorte intermediário ali para o esporte. Chato, né, Minhoca, da tabela. Não só por esse motivo, mas porque a gente já vai estar tendo aí fases já definidoras também da própria Copa do Nordeste. Então, aí vai estar rolando quartos de final, um jogo de ida de semifinal, se o esporte for avançando. E, claro, se o esporte conseguir o seu mérito de chegar na 5ª fase da Copa do Brasil, o jogo considerado maior, né? Possivelmente pegando uma equipe de mais peso. Se o esporte conseguir chegar, ele vai enfrentar uma equipe ali possivelmente mais forte da Série A, que vai pegar do primeiro pote. Então, e aí, finalmente, sem a pressão das outras fases. Sim, aí já estaria cumpriu sua meta, arrecadou tudo, já estaria jogando e tentando, porque o Futebol do Brasil permite. Mas ali já, se perder aqui, acaba o ano. Assim. Porque é esse contexto que o Cássio menciona. De fato que não chega com a obrigação, mas é isso. Em meio a um calendário que já tem Ceará, Novo Horizontino, América Mineiro, pode entrar aí do nada um Palmeiras e aí, poxa, já estava complicado, ainda vai incrementar um clube de Série A considerado favorito. Então, eu acho que, de fato, essa é a parte onde o esporte tem que chegar bem, né? Tem que estar um time já estabelecido, um time que, por mais que não esteja totalmente no ponto ideal, talvez, do que se espera do esporte, mas pelo menos um time melhor mapeado e, pelo menos, desenvolvendo um bom futebol. Porque se, de fato, não ir bem naquela primeira parte que o Cássio mencionou, nos 4 primeiros jogos, aqui pode ser um fator que é uma preocupação, que obviamente vocês já comentaram isso, mas que a torcida do esporte também tem falado, uma preocupação de que a capacidade desse time, se vai realmente brigar mais numa parte de baixo da tabela, como já foi mencionado algumas vezes, ou se de fato vai ter a possibilidade, né, como o esporte historicamente tem, de sempre brigar na parte de cima. Depois desse recorte, eu chamaria a atenção aqui para o clássico contra o Náutico, entrecortado o semifinal da Copa do Nordeste e final da Copa do Nordeste.
não fazemos a menor ideia se o Sport irá tão longe no No regional. caso, a volta, né? Da Copa, a volta da semifinal. A volta, o jogo 2 da semifinal e o jogo de ida da final. Fica exatamente entre essas duas partidas, o clássico contra o Náutico. Eles preferem que esse calendário esteja asfixiado aí. Exatamente. Mas não sabemos se o Sport chegará, né? Então a gente não pode também trazer um problema prévio. Assim, mas, então, não é claro que o torcedor vai preferir, claro. O torcedor prefere esse problema, porque se tiver aí, significa, primeiro, que passou para a final, né? Agora, detalhe, se ele tiver na semifinal, joga a ida da semifinal, vai ali em Caxias do Sul e depois joga a volta da semifinal do regional. Mas Caxias do Sul é tipo o que acontece na Série A, quando o cara vem jogar aqui no Nordeste. Manda time mais ou menos. Fred, tudo vai depender. Veja, se tiver na condição... Só Cássio mesmo tá nessa filosofia de cogitar colocar um time mais ou menos na Série B para forçar a Copa do Nordeste. Vamos lá. Mas eu tenho argumentos para isso. Se você tiver também, usar presente. O Sport nunca ganhou um jogo em Caxias do Sul. É aquele negócio assim. É um jogo para mim. Nunca ganhou um jogo em Caxias do Sul. Empatou Já começa daí. É um jogo onde o Sport, assim, ele não vai para um lugar onde ele sempre vê se agora não vou menosprezar esses 3 pontos. É um lugar onde ele nunca conseguiu 3 pontos. E se você tiver na semifinal da Copa do Nordeste, você conseguir um bom resultado, sei lá a situação, se é na ida, se vai ser fora de casa, se vai ser em casa, aí de repente tem uma chance de voltar à final e tal, e tem uma pressão. Velho, assim, achar que o Sport não precisa da Copa do Nordeste, eu acho um erro. Mas enfim, a minha opinião... Não, é porque vai depender do futuro, né, Cássio? E aí o próprio Cássio pode refazer isso que ele está dizendo, que é tipo assim, nunca ganhei lá, mas eu começo a abraçar esse um ponto lá fora. Que esse um ponto pode estar sendo muito valioso. Mas o próprio ponto lá sempre foi difícil de arrumar, mas ganhar nunca ganhou e até arrumar empate é difícil. Mas enfim, e ainda tem detalhe. Isso já é gelando lá, viu? já é com o inverno chegando e a temperatura baixíssima. Enfim, é um daqueles jogos, é a mesma coisa da Série A. É que a gente faz de forma diferente na B, porque sempre são jogos mais acessíveis. Esse jogo é dos piores que você pode ter na Série B. Sem dúvida, sem dúvida. É Juventude no inverno, pelo amor de Deus, fora de casa. Assim, A gente vai avançando aqui, tá? E passa essa sequência entre junho e julho com Copa do Mundo, que para mim foi uma escolha equivocada dos clubes. Eu até cogitaria, né, que na partir da reta final da Copa do Mundo, quando os jogos do Mundial vão ficando mais espaçados, até faria sentido que começasse a voltar aos poucos a Série B. Mas no meio de uma primeira fase, com 4 jogos da Copa do Mundo, tomando 4 faixas de transmissão na TV durante o dia, eu não sei nem quando, em que momento vão encaixar essas partidas da Série B para se chegar a alguma visibilidade. Agora, o que eu chamo a atenção aqui é que depois da 18ª partida contra o Operário, só aí a gente tem a abertura da janela. O que é que eu quero dizer com isso? E aí cabe ao torcedor do Sport e fundamentalmente aos dirigentes do Sport, tá? Do presidente Matheus Souto-Maior ao executivo Ítalo Rodrigues, entender que a gente está vivendo, nesse momento, um período de janela aberta para inscrição de jogadores. Essa janela fecha no dia 3 de março. O campeonato pernambucano ainda vai estar sendo disputado e outros estaduais pelo país também. Quando fechar a janela dia 3 de março, você só vai ter a chance de colocar um novo jogador no seu clube para disputar todas as competições, Copa do Brasil, Copa Regional, Série B, quando a Copa do Mundo acabar. Um dia antes da 19ª rodada da Série B. Ou seja, o elenco do dia 3 de março será o elenco do Sport e de todos os clubes até o dia 20, mais ou menos, de julho, depois de 18 jogos da Série B. Ou seja, há uma importância muito grande no trabalho que deve ser feito nos próximos 20 e 30 dias, né, Cássio? Veja, é bom a turma ficar atenta, né, a esse cenário, assim. Porque antes a gente estava tratando, Fred, na janela, já que a janela não teve qualquer mudança, né, desde o Conselho Técnico para cá, a janela para a Série B, né, e a gente dizia assim, ó,
você não pode desperdiçar 12 rodadas. Agora são 18. Assim, você não pode ignorar que o seu time... A janela, lembrando, quando ela fecha, ela permite exceções de reforços. Mas são no nível técnico abaixo, ou seja, aqueles jogadores onde você consegue, assim, num nível mais... um investimento maior... Seja, jogadores livres de mercado. Só tem jogadores livres de mercado. Então, mas daquele negócio, tirar de um clube e ir para o outro, assim, é só nesse período. E assim, você não pode considerar... Veja, aliás, você pode considerar que você montou um time ok. Mas se você estiver com dúvida sobre essa montagem, e na hora que a janela fechar, isso significa que essa sua dúvida vai bancar metade da Série B. Assim, e a Série B, mesmo, não é campeonato das antigas, não, que é o primeiro turno, pega o segundo turno, não. Ela é acumulando pontos. Porque se fosse, zerou, agora bora para o clausura. No clausura, do G6, 3 vagas no primeiro turno e 3 do segundo turno. Tem isso não, meu irmão. As 18 rodadas das 38, elas serão contabilizadas no mesmo peso. Então, assim, eu acho que acelerou um processo. Para quem estava reclamando tanto de detalhe, continua, a gente até gravou um vídeo sobre isso, né, sobre essa polêmica que agora tornou pública. A gente fez 2 vídeos de bastidores. Eu vi que nos comentários tinha gente falando, por que vocês estão falando sobre isso? No fim das contas, aí, a coisa ficou pública. Geralmente essas pessoas nunca aparecem depois. E depois a questão da polêmica ficou pública. O recurso tá escasso. Vai ter que dobrar essa luta para captação de dinheiro, porque não dá para montar na segunda janela. O que tiver para montar, você vai ter que montar na primeira, e se eventualmente você precisar de ajustes, você faz, mas você não pode segurar reforços para 20 rodadas. Eu já achava estranho você considerar que você, Fred, você teria... você montaria para 12. 12 é muita coisa, é quase um terço do campeonato. Sim, mas agora, meu irmão, agora é metade, pô. Isso. No caso do Sport, por exemplo, o lateral direito que não trouxe precisa vir antes do dia 3 de março e todas as outras urgências, tá, do clube. A gente traz para a tela agora o segundo turno e aí eu já direciono o olhar para as últimas rodadas, que é sempre algo muito importante. Na reta final ali, o Sport tem Fortaleza e Criciúma em casa, 2 jogos duríssimos, tá? Dentro da Ilha do Retiro. E aí sai para enfrentar equipes mais alternativas do campeonato, que a gente não visualiza hoje disputando o G6, Botafogo e Operário. E fecha num duelo de peso contra o Goiás, na Ilha do Retiro. O Goiás, do jeito que está contratando, eu até estava brincando. Então faz aquele joguinho já contra o campeão já não quer mais nada, pode ser um alento aí para o Sport. No melhor dos cenários, ou não. Em tese. Daniel Paulista, Lucas Lima, se todos estiverem de pé até lá. Com o G6, diminui a chance de ser um jogo valendo o acesso direto. Sim. Porque agora o acesso direto é só para o G2, na verdade, né? Sim. Ele pode ser E se tiver valendo o G6, é porque os dois estão com campanhas medianas para o que eles se propõem para essa temporada, né? Se eles estiverem disputando. A tendência é assim, que dentro de uma regularidade, que talvez eles estejam disputando melhores condições dentro do G6. Se Sport e Goiás estiverem na última rodada disputando o G6... Deu errado de novo. Deu errado de novo. Para os dois. Dessa forma, a gente fecha essa análise da tabela do Sport e você segue aqui no nosso feed, porque tem análises detalhadas da tabela do Ceará, da tabela do Fortaleza, do Náutico e avaliações e notícias e acompanhamentos de toda a Série B. Tenho certeza, posso cravar isso sem medo, de que não existe cobertura maior, mais detalhada e mais precisa da Série B do que aqui no 45 Minutos, onde a gente acompanha o futebol do Nordeste de perto, mas fundamentalmente o futebol fora do eixo, tá? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa a curtida, comenta, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, o pacote completo. E se você quiser ajudar o 45 Minutos a continuar nesse ritmo de produção, conteúdos todos os dias, a gente está aqui no formato de plantão, a gente não estava contando com a tabela numa noite de sexta, com vídeos na manhã e tarde de sábado. A gente parou aqui no final de semana para gravar esse vídeo aqui para vocês. Se vocês gostaram e podem ajudar a gente, se torna membro
é uma opção que tem aqui embaixo da nossa tela. Tá? Eu sou Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli e de Thiago Minhoca, a direção é de Márcio Souza. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.